Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber os professores da Uniso, finalistas da edição número 59 do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira. Estamos recebendo agora o professor doutor Délvio Venanzi e vamos receber daqui a pouco a professora doutora Mônica Martinez. Está no ar Uniso Comunidade. O Uniso Comunidade desta semana está recebendo os professores finalistas do maior prêmio literário brasileiro, o Oscar da Literatura, que é o Prêmio Jabuti. Ele foi criado em 1959 e está agora na sua 59ª edição. Nesse bloco, estou com o coordenador do curso de Engenharia de Produção da Uniso, o professor doutor Délvio Venanzi, que é um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Doutor Délvio, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos falar do Prêmio Jabuti daqui a pouco, mas como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Eu queria que o senhor contasse a sua trajetória, a sua graduação, a sua pós-graduação, mestrado e doutorado. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui. Obrigado a todos. Bom, eu não sou nato de Sorocaba, né, mas já me considero hoje mais de 20 anos aqui. Eu vim de Araraquara. E minha trajetória começou na engenharia, eu me formei como engenheiro. Depois, onde foi a sua graduação? A minha graduação foi na Universidade de Mogi das Cruzes. Depois eu fiz pós-graduação na Unisantana, em São Paulo, na área de logística e materiais, que é onde é a área que eu sempre atuei. Depois eu fiz mestrado em administração na Unisantana. Depois eu fiz o mestrado em Engenharia de Produção na Unesp e, por último, eu fiz o doutorado aqui em Educação. Agora, nessa sua trajetória, o senhor também tem uma experiência de mercado, ou seja, o senhor atuou como engenheiro durante quanto tempo? Eu atuei no mercado de trabalho praticamente 20 anos. Comecei em Araraquara, como estagiário na Cutrale, maior produtor de laranja do mundo atualmente e na época também. Depois eu passei por outras empresas como a Clímax Prosdóximo antiga e hoje a Brastemp também, na linha branca, né? Depois eu vim para Itapetininga, foi onde eu conheci Sorocaba, estava próximo, né? Atuei durante 15 anos no grupo Duratex, que é o grupo Itaúsa, Banco Itaú. Depois de lá, eu vim para Sorocaba a convite da Heller, uma multinacional alemã, indústria de máquinas de CNC, mas nesse período eu já atuava como professor. Atuei como quase 9 anos em Itapetininga, na área de administração, e quando vim para Sorocaba, continuei a minha área acadêmica. Hoje o senhor tem uma pergunta clássica que o aluno faz para a gente. Além de dar aula, o senhor trabalha também ou não? Só dá aula atualmente? Além de dar aula, eu pesquiso. Tá, hoje o senhor é um pesquisador. Eu sou um pesquisador. Muito bem. Com muito orgulho, né? Porque um pesquisador hoje, quem hoje está no tablado, Fernanda, tem que pesquisar muito, tem que escrever muito. Principalmente a área de engenharia. Principalmente a engenharia. A mudança tecnológica hoje, ela nos surpreende. Hoje, quando você se surpreende com uma tecnologia, uma semana depois, isso já caiu. Principalmente na área de tecnologia de informação, que nós temos toda a área ligada da produção a isso, né? Porque as máquinas interligadas, se comunicando, softwares. Então, é muita surpresa, a gente tem que praticamente full time em cima de pesquisa, em cima de livros, produzindo artigos, estudando muito, muito, muito. Lembrando que a Uniso ela tem toda a gama dos cursos de engenharia, né? Da clássica, né? Engenharia civil, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, depois foram, né, a engenharia de computação, aí nós estamos até a engenharia agronômica, também faz parte do escopo das engenharias. E o senhor é responsável pelo curso de engenharia de produção. O que é o engenheiro de produção? O que ele faz que diferencia do engenheiro civil, do engenheiro mecânico, do engenheiro de produção? O engenheiro de produção hoje, ele projeta uma fábrica, enfatizando o layout dela, pesquisando as máquinas que seriam a melhor solução para
o empreendedor da fábrica, definindo o sistema de programação, o produto a ser colocado no mercado. Basicamente isso. Literalmente ele vai pegar do chão. Do chão. Do chão, desde a entrada de matérias-primas para se produzir algo, passando por todo essas fases, né, do layout da fábrica, as máquinas, N fases para se produzir o produto e chegar no produto acabado e expedir para o cliente final. Tudo isso é responsabilidade do engenheiro de produção, bem como as melhorias e as técnicas a serem utilizadas, as mais recentes e as mais novas dentro do mercado. E, consequentemente, o aluno, ele entra, que é uma característica da universidade, em vários cursos, ele entra nas disciplinas chamadas tronco comum, ou seja, ele já escolhe, na hora de fazer a inscrição no vestibular, que ele quer civil, elétrica, mecânica, computação ou de produção, porém, ele tem as disciplinas básicas e depois ele tem as específicas, é isso? Específicas, qual é a exatamente. importância disso, dele estar em contato com os outros colegas que têm interesse nas outras engenharias? Qual é a importância disso para a sua formação? Bom, o ciclo básico, eu sempre digo para os alunos, ele é muito importante para a gente criar o nosso raciocínio, porque o engenheiro é pura matemática. A física é super importante, a matemática é super importante. Então, vai se criando o raciocínio, o formato de pensar rápido, que é o que o engenheiro vai precisar quando for exercer sua profissão. E essa interação com várias outras engenharias, várias outras modalidades, faz com que eles conheçam também um pouco dessas outras modalidades. Não no ciclo básico, mas no desenrolar do dia a dia. E acabam conhecendo um pouco de algumas outras modalidades que, porventura, depois poderão até seguir. Porque no ciclo básico, mesmo escolhendo, Fernando, ainda não é tudo. A hora que ele entrar a partir do quinto semestre, que ele vai conseguir ver realmente aquilo que ele optou. Por enquanto, ele fica numa leitura, conversando com os mestres, os professores, e também buscando informações. Será que foi esse caminho mesmo que eu trilhei? Eu fiz isso e ele quando pode, escolhi. inclusive, falar, olha, de repente me pensei em engenharia civil, mas me identifiquei mais com engenharia de produção. Isso é o que acontece bastante. Tá. Tem acontecido e é uma tendência, porque o ciclo básico é aquela visão tradicional. Depois que ele começa a ver o que realmente ele escolheu. O curso tem duração de quantos semestres? 10 semestres. 10 semestres, são 5 anos. Então. Todas as engenharias. Né? Tá. Aí, outra coisa que eu acho que é diferencial da universidade é a titulação dos professores, ou seja, são mestres e doutores, mas o diferencial que eu ia lembrar é o seguinte, é com experiência de mercado como o senhor. Eu acho que é um pré-requisito, quer dizer que não é um professor só teórico, que ele teve a carreira dele feita dentro só da academia, só com pesquisa. Ele tem experiência prática e traz essa prática para a sala de aula? Sim, nós temos basicamente 98% dos professores, todos vieram de mercado. Todos passaram por indústrias grandes, porque não tem como só ter a parte acadêmica. Como você vai vivenciar num laboratório, como você vai pegar software e vai projetar uma linha de produção se você não teve essa vivência? É muito difícil. No meu mestrado que eu fiz na Unesp, eu escolhi a Unesp, lá em Bauru, por causa disso. Porque a maioria dos professores vieram de mercado. Outras universidades, a maioria vem da formação acadêmica e ficam apenas na formação acadêmica. Já o foco é formar pesquisadores. O nosso público, ele trabalha de dia e vem estudar à noite. Então, nós precisamos ter pessoas experientes, porque eles já envolvidos com grandes multinacionais, eles estão por dentro do que há de mais novo no mercado. Então, se nós não viermos desse mercado, a gente não tem condições de passar algo além daquilo que ele espera. Agora, outro detalhe também, como é que está o mercado regional? A gente lembrando que, eu acho que acredito que seja o perfil, pelo menos a gente fala isso na área de comunicação. Eu não preparo o aluno para trabalhar em Sorocaba e região, eu preparo o aluno para trabalhar no mundo, porque as informações que a gente explica em sala de aula e dá exemplo em sala de aula, serve para qualquer emissora de rádio, televisão, jornal, enfim. Agora, em engenharia, da mesma forma, ou seja, o senhor forma um aluno hoje que ele está capacitado a atuar em qualquer mercado. Qualquer mercado. Bem porque
o mercado de Sorocaba, como vários mercados, já estão um pouquinho saturados. E eu sempre falo para eles, o time fala para os alunos, precisamos sair, buscar novos horizontes. A mochila nas costas, Não tem como, porque o ideal na cabeça deles, e está correto, é ficar onde está a família, é mais tranquilo. Mas o senhor saiu de Araraquara e começou a trabalhar em outras praças, né? Então, mas é em função daquilo que foi colocado, que apareceu, que é a oferta do mercado. Não foi em Araraquara, foi longe. Eu tive que pôr a mochila nas costas e ir. Isso é que a gente passa para os alunos. Vocês precisam estar aptos a enfrentar quaisquer desafios. A qualidade dos cursos de engenharia da Uniso também, professor Delvi, permite que o aluno já faça estágio a partir de que semestre? Que a gente vê uma demanda assim enorme. Aqui nós temos um quadro na Uniso de vagas de estágio. Do aluno, parece que até a partir do primeiro semestre já estão pedindo aluno. Para nós, internamente, contam-se as horas a partir do sexto. Só que, se houver a oportunidade, que eu falo para eles, vá. Eu tenho vários alunos de manhã que já estão fazendo estágio há 1 ano. Está no 3º semestre. Passou o primeiro semestre, no segundo surgiu a oportunidade e experiência. Esse cotidiano é necessário, é fundamental? É fundamental, porque, Fernando, hoje nos jornais eles pedem estagiário com experiência. E aí os alunos até criticam. Não, mas estagiário com experiência. O que eles querem dizer? Que você já tem estagiado em uma outra empresa. Então, você não está verde, você já tem algum conhecimento. É isso que a empresa quer. Independente disso, qual é a estrutura laboratorial que a Uniso hoje oferece para o aluno? Isso também é fundamental para que ele tenha contato com a teoria do livro e a prática dentro de um laboratório hoje. Nós temos o seguinte lema na engenharia de produção, definido dentro do colegiado, e é o foco do engenheiro. O engenheiro pensa, ele tem que pensar. Tem que analisar e tomar decisões. É isso que a empresa hoje olha para o engenheiro. Ela olha para o engenheiro, ela tem como resultado que ele vai pensar, que ele vai analisar o problema e que ele vai dar a solução. Para isso, nós temos em componentes específicos, softwares específicos para projetar toda a parte teórica na prática. Então, começando isso a partir do 6º semestre. E de acordo com a grade curricular do curso, ela vai se estendendo. Não são todos os componentes que nós temos softwares. Temos componentes, às vezes, mais do lado teórico, mais analítico, e temos componentes puramente práticos, 100% softwares. Independente disso, existe laboratório físico com instalações, com simulações? Sim, o software para isso. Nós temos em 3, 4 componentes simulações disso aí. Simulação com o software, o ProModel para simular linhas de produção, para simular programação de produção, para simular o próprio planejamento e controle da produção. Tudo softwares, cada um diferente do outro, com foco nesses componentes, que vão indo de semestres em semestres, para ter uma base teórica e também prática. E visitas técnicas, professor, é comum os alunos estarem conhecendo as empresas ou recebendo aqui nas semanas de engenharia profissionais do mercado que já vão explicar para o aluno, olha, a gente precisa desse perfil de profissional? Então, Fernando, temos que colocar aqui um diferencial da engenharia de produção hoje em Sorocaba. Nós temos uma parceria com a Walter, uma multinacional alemã, que hoje só consta o centro tecnológico dela. A matriz fechou a fábrica por questões de mercado, mas as instalações físicas, as máquinas, e ainda tem várias pessoas, ela existe próximo ali do Santa Vitória. E nós fizemos uma parceria com ela. Então, as aulas hoje de processo de produção, fundamentos de automação, a parte inicial de layout é feita na dentro Walter, da indústria, dentro da fábrica. Então, isso já vem há 1 ano, a gente faz o planejamento, o professor coloca no seu plano, X% de aulas práticas na Walter e X% de aula teórica. Então, iniciou uma certa teoria, chegou num determinado ponto que já o aluno consegue entender aquela prática, vai para lá,
temos um funcionário da Uniso hoje alocado na Walter, é um engenheiro mecânico, ele cuida dos treinamentos e ele cuida dessas aulas que o professor leva os alunos lá. Esse tudo aí é fundamental para ele, é sensacional isso. A gente não tinha isso e também é impossível a universidade comprar máquinas, tornos, retíficas, não tem sentido isso. Então, eu precisaria buscar uma parceria e conseguimos. Então, isso é muito diferencial. Só que a Walter também tem parceiros. Então, a gente busca essa sinergia com esses parceiros. Temos, começo do ano, 2 projetos de iniciação científica da engenharia de produção aprovados. Um é dentro da Walter e outro é com o software Promóvel. E estamos encaminhando mais alguns. Temos um grupo de pesquisa na Walter, Fernando. 6 alunos. Professor Delvi, vamos falar agora especificamente do tema que o senhor veio aqui para nós. Inclusive, nós não temos o resultado ainda, mas você já pode conferir esse resultado aí nos sites a respeito do Prêmio Jabuti, porque não saiu a seleção final. Porém, o professor Delvi está entre os finalistas. Professor Delvi, como é que faz para o engenheiro, que, como o senhor disse, é matemática pura, começar a escrever? E aí nós estamos vendo o elenco de livros que o senhor trouxe aí, que está em cima da mesa, de obras que o senhor já produziu com outros colegas também. Como é que sai da matemática e parte para a literatura? Bom, esse caminho é a própria titulação, né? De engenharia para mestrado, para doutorado, e você tem que publicar pela CAPES. Tem que fazer no mínimo 50 pontos por ano em artigos. E a gente faz isso aí, consegue fazer com a sinergia de outros profissionais. E escrever um livro foi sempre um sonho meu. E aí nós nos aventuramos em 2013. A necessidade também, porque isso conta pontos, e também a visibilidade que isso dá. E quem nos motiva a isso? São os próprios alunos. Porque nós buscamos novas teorias, nós buscamos novos assuntos em função de mostrar para eles novos resultados. Aí que entra o professor pesquisador, aí que entra o senhor falou. Pesquisador, exatamente. Qual foi a primeira obra? O senhor trabalhou com o livro inteiro, o senhor trabalhou com artigos, como é que foi? Livro inteiro, essa foi a primeira obra. Gerenciamento de produção e operações, 2013. A editora confiou no nosso potencial, porque nós nunca tínhamos escrito nenhuma obra. Então, isso ainda usamos e ele ainda está bem no mercado. Depois, 2016, 3 anos após, aí fizemos algo muito específico para a engenharia de produção. E aí eu organizei o assunto, a obra, e aí eu não tenho todas as competências. Eu tenho as competências que eu trabalho, que eu invisto nelas, e aí eu fui buscar parceiros, que compõem todo o livro aqui. Então, temos vários parceiros da Uniso aqui, e alguns parceiros da FGV também aqui nesse livro. E esse que foi o escolhido pela editora, ela tinha esses 2 livros, e ela escolheu esse na categoria de engenharia, porque esse é da engenharia específico, esse é engenharia / gestão, mais até gestão. Agora, esse não, esse é 100% engenharia. É esse que está concorrendo. Esse é o que foi indicado pela editora, e mais um outro na área de informática, foram 2 que estão nessa mesma categoria. Então, eu concorro com um colega, o colega concorre comigo. E mais outros 13, estamos entre os 15. Estar selecionado já é um mérito. Já é uma vitória, Fernando. Porque imagina que você tem aí, de todo o país, professores participando dessa finalista, desse prêmio. Sim, e pessoas já bem experientes, com N livros já no mercado. Que o senhor usa em sala de aula, inclusive. Exatamente. Então, para nós, já é uma vitória, Fernando. É a primeira vez que o senhor chega a essa seleção? Primeira vez. Primeira vez que escreve e primeira vez que chega? Primeira vez que a editora escreveu e ela me avisou. Eu falei, nossa, ótimo, vamos torcer para que tenha alguma coisa. Agora, foi muita surpresa estar entre os 15 melhores do Brasil. É algo assim indescritível. E as outras obras que o senhor tem? As outras obras, na sequência, foram das minhas duas dissertações específicas da área, anos de pesquisa em 12 indústrias automobilísticas.
muita pesquisa em indústria automobilística. Esse sempre foi meu foco. Desde 1996 eu pesquiso a indústria automotiva no Brasil. Tá? Então, esses dois já não estão publicados no Brasil. Eles estão publicados pela NEA, Novas Edições Acadêmicas, só que ela tem uma parceria com a More Books. E é uma livraria virtual, e é na Europa. Então, esses dois não estão aqui no Brasil publicados. Mas quem estiver nos acompanhando e tiver interesse, como é que faz para ter acesso a esses livros? More Books, o More site Books. da More Books, Okay. www.morebooks.com. Daí consegue fazer o PDF tem lá, do livro, tudo lá. enfim, virtual. Sim, está tudo lá. E o último foi algo também em conjunto com parceiros. Esse aqui nós atingimos um nível de excelência muito interessante para nós. Chegamos num patamar, estudamos muito esse tema, não tinha nada no Brasil, e lá fora era algo que estava iniciando, e dentro dele tudo foi trabalhado dentro de um software russo de cadeia de suprimentos. O que também foi surpresa, porque o americano sempre esteve à frente, e agora o russo, com um software específico de cadeias de suprimentos, está sendo o ponto-chave nesse mercado. E nós usamos... a versão é virtual também. Virtual. Usamos Anilogic, o software free, tá? Em inglês, não russo, em inglês, língua universal, e basicamente nós usamos todo ele aqui dentro. A pessoa tem no site os programas para baixar e ele pode simular tudo que está aqui no livro, na empresa dele ou no dia. É um livro indicado para aluno também ou só para profissionais do mercado? Também. Não, sempre fazemos. Para o ponto principal, o aluno. Segundo, utilização no mercado. Agora, professor, quem quiser conversar com o senhor, bater um papo, ter uma palestra, quiser conhecer o curso de Engenharia de Produção da Uniso, qual é o caminho mais fácil? Bom, é só fazer o contato comigo aqui na Uniso. O senhor tem um site, o seu e-mail da universidade? Sim, o e-mail, delvio.venanzi, com z, @prof.uniso.br. É mais fácil? Mais fácil. Aí, se quiser fazer uma visita técnica, conhecer aqui o nosso laboratório, nossas instalações, dá para acompanhar também? Sim, sem problemas. Muito Pode bem. me contatar. Professor Delvio, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso para o senhor. A gente fica aí já parabéns na expectativa do resultado. Mas já temos uma vitória. Com certeza. Né? Estar entre os finalistas é uma honra para a universidade. É uma honra para todos nós, né? Todos os nossos alunos que nos fazem, que nos movem a fazer isso aí. Isso que é muito importante. Muito bem. Mais uma vez, sucesso para o senhor. Estamos à disposição aqui. Obrigado, Fernando. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com a professora doutora Mônica Martinez, também finalista do Prêmio Jabuti. Ela vai também falar da experiência acadêmica dela e dos livros que publicou. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a doutora Mônica Martinez, uma das finalistas também do Prêmio Jabuti. Doutora Mônica, muito obrigado pela presença da senhora. Como de praxe no nosso programa, o nosso telespectador já fica na expectativa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse da sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Daí a gente conta um pouco da história da senhora aqui na universidade. Obrigada pelo convite, é realmente um prazer estar aqui. Bom, eu acho que o que me define é a escrita. Eu sempre fui uma apaixonada pela escrita. E é interessante porque meus pais têm muito a ver com isso, né? Minha mãe, ela sempre encorajou muito que a gente lesse muito. Então, esse amor eu sempre devo aos meus pais. E meu pai tem uma coisa interessante, porque ele nunca me ensinou o significado da palavra impossível. Então, eu nunca tive esse limite mental de que eu não podia fazer as coisas, né? Então, a gente vai fazendo.
E então eu fiz jornalismo quando eu tive que escolher a graduação. E na época, eu sou do ABC Paulista, sou nascida em São Caetano e criada em São Bernardo do Campo. Então, a Universidade Metodista era uma ótima opção, então minha graduação foi feita lá. Na época, habilitação em jornalismo. E eu já saí dali, já entrei no mercado de trabalho. Eu fui trabalhar na Manchete, depois na editora Abril. Na Manchete, a senhora trabalhou na revista Manchete ou na TV Manchete? Sempre na revista. Sempre no impresso? Sempre no impresso. Embora eles pedissem para a gente ser, às vezes, figurantes em telenovelas, que era o momento em que a TV Manchete estava bombando. Então, uma vez eu fiz uma pontinha em Kananga do Japão. E foi o suficiente para eu dar todo o crédito, não é, para o trabalho que vocês fazem na televisão. É uma coisa muito difícil. Então, eu nunca mais me aventurei na televisão. Foi minha única ponta. E aí a senhora fez, depois da graduação, quando é que entra a necessidade, o desejo de entrar na pós-graduação, mestrado, doutorado? É interessante a sua Porque muitas pergunta. vezes, né, que a pessoa entra na atividade profissional, ela tem uma dificuldade enorme depois de continuar os estudos, né? Ela quer continuar atuando na área profissional e não na carreira acadêmica. Quando é que surge a carreira acadêmica, o desejo da carreira acadêmica? Então, na época eu já trabalhava, já estava na Manchete. Eu fui contratada logo depois assim de me graduar. E foi interessante porque eu fiquei 6 meses trabalhando e chegava e não tinha o que fazer à noite em casa. E eu fiquei absolutamente entediada, eu sou absolutamente apaixonada por estudar. Então, eu lembro que na época eu peguei o ônibus, fui até a Universidade de São Paulo, que eu nem sabia onde ficava a Escola de Comunicações e Artes, e vi, naquele momento eu queria estudar comunicação corporativa. Eu achava que eu ia seguir por esse caminho. Que até hoje é um grande caminho, né? Quem faz assessoria de imprensa e etc. Eu vi na Universidade de São Paulo quem era o professor responsável lá, era o professor Gaudêncio Torquato. Eu fiz um projeto, eu fui na biblioteca, peguei o livro Como Escrever uma Tese, do Humberto Eco, que faleceu recentemente, e escrevi um projeto. Eu vi até onde aquele professor tinha avançado nos estudos dele, que ele estudava o jornal empresarial. E como eu estava numa revista, eu falei, bom, se eu estudar então as revistas empresariais, ele vai ter interesse, né? Apresentei o projeto, ele gostou e eu entrei no primeiro processo seletivo. Naquele momento a gente podia fazer o mestrado em até 5 anos. Então eu desenvolvi um projeto de pesquisa em cima da revista Goodyear, na época que era um grande caso assim de textos fantásticos, né? E aí a senhora demorou 5 anos para terminar o mestrado? Eu demorei. Naquele tempo, a gente tinha essa possibilidade, né? E também, assim... E tinha atividade paralela ainda profissional? Sim, eu Atuava trabalhava. no mercado. Eu trabalhei o tempo todo como jornalista, né? Na revista Manchete, depois na revista Manchete Rural. Estamos em que ano? Só para a gente situar até o telespectador, porque muitos não lembram da revista Manchete, né, que era uma revista icônica através do seu tamanho, das suas fotos imensas, de suas coberturas fantásticas, né, e que vem até, se for voltar, um perfil da revista O Cruzeiro, né? Então, que ano que a senhora trabalhou na revista Manchete? Então, era mais... Sem revelar a sua idade? Sem revelar a idade, mas nos anos 90. Tá. E o interessante da revista Manchete, eu acho que foi a grande experiência lá, é que ela era da categoria das revistas ilustradas. Então, assim, você podia ter um texto primoroso, um texto Nobel, mas se não tivesse uma imagem, né? Esse texto não entrava. Então, foi dali que eu aprendi muito do casamento de texto e de imagem e de como trabalhar em equipe, porque você tinha que trabalhar com o pessoal da imagem junto também de uma forma muito integrada. Então, foi uma experiência muito bacana. E também porque nós estávamos numa sucursal, era a sucursal de São Paulo, a revista era fechada no Rio de Janeiro, tinha essa autonomia de a gente propor as reportagens e você ir atrás. A gente realmente fazia reportagem, às vezes ficar uma semana apurando aquelas informações.
Então foi assim uma experiência extremamente rica, mesmo no momento em que a revista Manchete já não tinha tanto um destaque assim como tinha tido, não é, nos anos 60, 70 e etc. E depois também, quando eu passo para a revista, para a editora Abril, é até difícil de pensar agora, mas a Abril, na época, era o grande império latino-americano das revistas impressas. A senhora lembra quantas publicações, quantos nomes de revistas existiam na época? Quantos tipos de revista? Olha, muito. Eu sempre fui especializada na cobertura de medicina e saúde. Então, na editora Abril, eu fiz colaborações, né, para as femininas, para a revista Cláudia, para as revistas masculinas também. E meu foco, principalmente, eu fui editora da revista Saúde. Saúde é Vital. Então, assim, a gente tinha um processo de elaboração das reportagens que eram muito profundos. A gente escrevia cerca de 4 reportagens por mês, mas para cada reportagem, vamos supor, sobre insônia, a gente ouvia de 12 a 16 especialistas. E a gente fazia um trabalho de apuração muito interessante, porque a gente tinha 2 dias que a gente ia no departamento de documentação e a gente levantava todo o material que tinha sido publicado sobre aquele assunto e lia exaustivamente. Então, quando a gente chegava para entrevistar um especialista, a gente dominava o conteúdo, em alguma medida, tão bem quanto ele. Então, assim, a gente conseguia fazer um diálogo com aquele especialista de uma maneira muito profunda. Então, também foi uma experiência, do ponto de vista jornalístico, muito profunda, muito densa. Quando é que a senhora decide, de repente, sair da atividade profissional de jornalista e seguir a carreira acadêmica? Foi logo após a conclusão do mestrado? Na verdade, a conclusão do mestrado tem a ver com o meu tema de pesquisa principal hoje em dia, que é jornalismo literário. E eu acho que tem a ver também, se no momento, né, teve a importância dos pais, a importância dos professores na vida dos alunos. Porque na última disciplina que eu precisava cursar pelos créditos, eu conheci o professor Edivaldo Pereira Lima. E ele é um mestre, assim, inspirador. E ele era o grande pioneiro, é o grande pioneiro nos estudos de jornalismo literário no país. Então foi engraçado, porque quando eu concluí a disciplina com ele, eu queria parar o mestrado que estava fazendo e começar um novo mestrado em narrativas. E o meu orientador, o professor Gaudêncio Torquato, falou: não, mocinha, você fica aqui, não é? E conclui o seu mestrado e depois você faz o doutorado em jornalismo literário. E foi o que eu fiz. Então, aí eu ingresso no doutorado. E é interessante porque eu ingresso também com um projeto de criatividade, de escrita criativa, que eu acabei desenvolvendo no meu pós-doutorado, porque eu percebi que naquele momento o meu grande objeto de interesse era a estrutura narrativa mítica, é o que a gente chama de jornada do herói. Então, eu acabei desenvolvendo o meu doutorado nessa questão que envolve os mitos e essas histórias que elas têm uma estrutura que remonta à aurora da civilização humana. Agora, dava para conciliar o doutorado com as atividades profissionais de jornalista ou aí a senhora fez a opção de uma coisa ou outra? Então, acho que eu nunca fiz essa opção. Eu sempre... Você seguiu paralelo na editora Abril? Eu segui paralelo, eu trabalhava em redação. E também, assim, eu acho que eu sempre contei com chefes muito apoiadores, né? Porque a gente tinha que... As aulas eram de manhã ou de tarde, então eles sempre me liberavam, né, para eu estudar, isso é importante, dar o devido crédito também. Eu só migro para a educação mais ou menos no final da década de 90, quando nasce a minha filha. E aí foi uma história de amor, né? Porque quando você vê uma criança pequenininha que depende de você, você entende que o fato de você ir para uma redação e você entrar às 10 da manhã e não saber quando você consegue sair, não se alinha muito com a educação de uma criança. Então, eu já estava num momento do doutorado que eu precisava ganhar experiência de ensino e aí eu acabo integrando uma equipe
de professores que já eram alinhados com essa proposta dessas narrativas mais aprofundadas e literárias. Então a senhora daí toma uma decisão de que, eu acho que até os alunos, a gente insistentemente brinca nisso, até no bloco anterior a gente já falou, que o aluno pergunta para a gente, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Né? Então quer dizer que a senhora deixou de trabalhar para dar aula daí? Mais ou menos, eu nunca deixei o jornalismo naquele momento, né? Eu continuei assim, eu tinha uma cartela de freelancers muito grande. Então, assim, por muitos anos eu segui sendo colaboradora de várias revistas, da editora Abril, da editora Símbolo na época, então revista Corpo a Corpo, revista Cláudia, revista Nova, que eu fazia nos meus momentos, né? Porque uma coisa muito interessante, assim, da carreira acadêmica é que a gente tem um domínio maior sobre sobre a nossa agenda. Então, a gente consegue ver os tempos disponíveis, né, para prestar esse tipo de serviço na época jornalístico. Aí, com o tempo, a carreira acadêmica foi crescendo e aí hoje eu já não tenho mais espaço para fazer a parte jornalística. Hoje é só a parte acadêmica mesmo que eu toco. Em que ano a senhora começou a trabalhar na Universidade de Sorocaba? Em outubro de 2012, então eu estou completando 5 anos de Uniso. Hoje a senhora só tem a sua carreira acadêmica como professora só dedicada à universidade ou a senhora também ministra aula em outras instituições? Não, eu tenho dedicação exclusiva ao Uniso. O que eu acho que participar de um programa de pós-graduação, não é, como docente, me propiciou, é que eu pudesse focar plenamente na minha carreira acadêmica. Então, assim que eu cheguei aqui, eu faço eu tinha concluído o pós-doutorado na Metodice, em narrativas digitais, e eu fiz um estágio pós-doutoral em janeiro de 2013 na Universidade do Texas, no departamento de rádio e televisão de lá e cinema. E a partir dali foi interessante, porque um programa de pós-graduação prevê que a gente publique muito. E para publicar muito, facilita quando a gente começa a participar das conferências, sobretudo das conferências internacionais, e aí você vai sendo convidado para exercer algumas dessas atividades que elas não são remuneradas, mas que elas trazem prestígio para o programa em que você está. Então, atualmente eu sou diretora científica da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, que é brasileira. Eu sou chair, como a gente chama, mas eu sou a coordenadora do grupo de teorias do jornalismo da Intercom, que é uma das nossas maiores entidades de pesquisa, não é, no país. E no exterior, eu sou ligada à IALJS, que é a International Association for Literary Journalism Studies, que ela congrega pesquisadores do mundo todo nos estudos em jornalismo literário. E aí a senhora tem algumas obras também publicadas, inclusive por isso que a gente começou até a falar, que é o tema desse programa, que é o Prêmio Jabuti. A senhora tem livros como Jornalismo Literário, Tradição e Inovação, pela editora Insular, da série Jornalismo a Rigor, volume 10, e eu gostaria que a senhora falasse desses trabalhos que a senhora tem publicados e qual foi o trabalho selecionado ao Prêmio Jabuti. O trabalho selecionado foi justamente esse, né, que você mencionou, que é o jornalismo literário. Ele reúne os 7 anos de pesquisa mais recente que eu tenho sobre jornalismo literário, que é a minha grande linha de estudos, mas ele é representativo desses 25 anos, um quarto de século aí de dedicação aos estudos do tema. Mas ele é o 10º livro meu, tem outros livros, inclusive 2, um deles é infantil, que é o Chefinho, que é sobre alimentação saudável e ervas medicinais, e eu tenho um romance, que é o Professor de Ilusões, que foi lançado pela editora Rocco, que é uma ficção sobre um professor de graduação na época. Professora, vamos voltar aqui, acho que é um papo gostoso sobre revista. Por que a senhora acredita que houve uma queda
da leitura de revista. O que ocorreu dentro dessas pesquisas todas que a senhora fez? Em algum momento a senhora começou a perceber que existia o fim do interesse pela revista, como a revista Manchete acabou, e de repente outras tantas estão acabando ou se transformando em virtuais, ou seja, você só tem acesso através das páginas da internet e não mais fisicamente como nós tínhamos. Há uma sobrevida ainda de Veja, há uma sobrevida de Caras, há uma sobrevida de Época, isto é, mas cada vez com um número menor de leitores. O que mudou? Então, a pergunta acho que é essencial, né, que você fez. E é interessante que eu estava na palestra agora do professor Pedro Gergen e do professor Valdemar Marques, do Programa de Educação, e eles falam hoje, 31 de outubro de 2017, é o marco de 500 anos em que Martinho Lutero fixou as teses dele na porta da igreja e teve uma mudança ali, não é funcionou como uma alavanca para todo um pensamento moderno, não é, que a gente tem hoje. Nesse sentido, né, de novos paradigmas, me parece que a única coisa que mudou são os suportes, porque a gente tem essa noção, não é, de que os jovens não leem mais, etc. É uma bobagem, eu acho que eles nunca leram tanto, a gente mesmo, acho que a gente nunca leu tanto. A gente lê de uma forma diferente e os estudos que mostram quão diferente nós estamos lendo, eles não são conclusivos ainda. Então, eu acho que com essa pergunta, você me permite voltar para o começo da minha fala, que é o que sempre me moveu, foi a escrita. Então, a gente segue escrevendo como nunca, né? Se somar quanto uma pessoa digita ao longo do dia, hoje em dia no WhatsApp, mas daqui a um ano pode ser em outro mecanismo, e o quanto a gente lê, talvez a gente nunca tenha lido tanto. Entra nessa fala também o que eu discuto com meus alunos com relação à fotografia. Sim. O que se fotografou no século XX inteiro, se faz o registro no único dia no século XXI. O que se captura de imagens hoje, diariamente, é o mesmo que se fotografou durante um século. É essa mesma tendência? Essa divulgação de textos. Aí mais vem uma outra discussão que também foi tema da aula de hoje. E o que é verdade desses textos? Como é que o aluno ou quem está nos acompanhando e nos ouvindo, nos assistindo, sabe se esta informação é real? Isso é notícia ou é um fake? Que é uma tendência hoje. Como a senhora disse, a gente nunca leu tanto quanto a gente lê hoje. Mas até que ponto a gente está lendo hoje o que é verdade do que era a verdade, até certo ponto, das revistas que tinham essa credibilidade há um tempo atrás? Então, é o coração das questões hoje em dia, né? É bem interessante porque quando a gente usa essa palavra de verdade, realidade, a gente está entrando na esfera dos filósofos, não é a esfera dos jornalistas. Porque são questões que elas são essenciais em jornalismo, mas um jornalismo, e isso vai acontecer em qualquer plataforma, e a essência do jornalismo literário, ele sempre vai se basear por uma apuração criteriosa, não é? Eu falo que passa pelo sistema digestório, assim, de quem está escrevendo, no caso do jornalista, porque vai ter muito dele ali, da visão de mundo, da cultura dele. Quanto mais amplo ele tiver essa visão de mundo, maior e com mais profundidade ele vai compreender aquele fato, aquela sequência de fatos que estão acontecendo. E vai ter uma redação que tem que ser uma redação gostosa. Uma diferença grande do jornalismo investigativo e do jornalismo, como a gente chama, literário, é que o investigativo, evidentemente, ele vai estar tentando exercer uma função ali fiscalizadora, etc., não é? Então, ele vai estar, às vezes, interagindo e questionando coisas que ele nem pode, às vezes, se revelar que a pessoa é jornalista, etc., porque senão não consegue a informação.
No literário não, a gente sempre trabalha com pactos ali, com a fonte, a pessoa só vai colaborar com aquilo se ela realmente quiser e etc. Então, quando a gente está falando de jornalismo literário, nos interessa às vezes muito mais eventos que são cotidianos, em que eles são interessantes não porque eles são extraordinários, mas porque eles são comuns. Essa semana, por exemplo, uma série de alunos meus, sabendo que eu gosto dessa temática, eles começaram a me encaminhar uma reportagem assim deliciosa que saiu no BuzzFeed, que era sobre o Fofão, que você deve ter visto também, que é um personagem da cena paulistana e etc. O jornalista que apura aquilo, ele vai investigando aquilo de uma dada forma, que é uma reportagem muito grande e a gente acaba lendo com muito prazer no smartphone, né? E você não para de ler. Por quê? Porque foi escrito com muita competência. Então tem uma série de mitos também, como esse de que internet só serve para textos curtos. Essa matéria, ela é muito grande e você não consegue parar de ler porque ela é muito boa, ela é muito interessante. A internet, na verdade, hoje em dia pouca gente acessa, não é, um portal. As pessoas, elas vão mais por os mecanismos ou as redes sociais onde elas recebem essa informação. Eu mesma recebi essa informação pelo Messenger do Facebook, né? Então, as formas com que essa informação chega para a gente, elas são diferenciadas. E a forma com que a gente reage a elas também são diferenciadas. Tem um estudo do professor Per Massip, que é um pesquisador espanhol, e ele fala que é interessante porque quando as pessoas querem uma informação com credibilidade, elas continuam indo às fontes que são fontes de credibilidade. E aí os veículos jornalísticos, que você tem profissionais ali que são treinados, né, e que fazem um curso de jornalismo ou um curso, não é, de rádio, TV, enfim, são essas fontes que as pessoas elas vão checar, não é, alguma coisa que elas viram às vezes em algumas outras redes. Então o jornalismo, mais do que nunca, ele segue sendo esse ponto de referência para alguém que queira uma informação apurada, de qualidade. Professora, quem quiser conversar com a senhora a respeito deste assunto, de outros assuntos, nós sabemos que existe também o grupo de pesquisas em narrativas midiáticas aqui na universidade, que a senhora também coordena. Como é que faz? É mais fácil mandar um e-mail para a senhora, gostaria que a senhora disponibilizasse, vir pessoalmente na Uniso, enfim, como é que é esse contato e como é que faz para fazer parte desse grupo de pesquisa? É bem interessante, esse grupo de pesquisa, e eu acho que várias ações da universidade, elas são abertas à comunidade. Então, a gente faz sempre questão de deixar claro, né, que as pessoas são muito bem-vindas. Nós fazemos de forma a fazer os encontros e sempre disponibilizar no site da universidade. Nós temos um blog que é o Nami Uniso Blogspot. O grupo se reúne quais dias e onde? Então, nós nos reunimos cerca de 6 vezes por ano. Esse ano nós fizemos a última reunião, inclusive com a presença do presidente da Fundação Joseph Campbell, ele é dos Estados Unidos, e eu tenho em São Paulo um grupo na Granja Viana, um grupo de estudos de mitologia, e ele fez questão de vir conhecer o nosso grupo aqui na Uniso. E na oportunidade vários professores, até o professor Guilherme esteve lá e outros professores da graduação, que é muito importante para a gente também, essas ações que a gente faz, ter junto os professores de graduação e alguns alunos. Tem vários alunos muito talentosos. A Aline Albuquerque, por exemplo, ela é minha aluna de iniciação científica, então nós estamos vinculados nesse projeto sobre jornalismo literário. Mas é interessante que tem outros alunos também que são voluntários nesse projeto, como a Bruna,
Então, tanto os alunos de graduação, quanto os professores, quanto a comunidade, nessa palestra vieram psicólogos de Sorocaba, vieram agora mestres, né? Então, a forma, em geral, mais fácil de me contatar é pelo Facebook. É só me achar lá, Mônica Martinez, não é? E mandar um recadinho. E o meu e-mail, se quiserem, o da universidade, é monicamartinez, É Mônica.Martinez, né? .martinez, @prof.uniso.br, que a gente vai mantendo avisado, né, dos próximos encontros. O grupo de pesquisa em narrativas midiáticas é importante. Eu tenho duas grandes parceiras, né, nele. Uma é a professora Miriam Cris Carlos, que é uma pessoa assim, que tem estudos de uma densidade, ela é fantástica. E temos uma socióloga, que é a professora Tarciane Cajueiro, que elas participam, e os alunos todos do programa de mestrado. Mas o nosso ponto forte do grupo, se a gente não pegar pelo conhecimento, é pela boca, porque ao final a gente sempre faz um lanchinho, não é? Em que cada um testa uma receita ali e traz. Então, a gente sempre termina com essa celebração à vida, que a base, não é, de uma escrita é essa, ela tem que estar viva ali, né? E muito da vida tem a ver com essa felicidade, né? Esse prazer de celebrar as coisas e esses encontros, né? Tá certo. Professora Mônica, muito obrigado. Parabéns pela indicação ao Prêmio Jabuti, que já é um mérito, e a gente fica na torcida para saber o resultado logo mais. Sucesso para a senhora. Obrigada, e obrigada aqui a estar com vocês hoje. É sempre um prazer, e foi um convite bastante inesperado, que eu aceitei com muito, como diria minha avó, com muito gosto. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!